Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso O Avesso da Pele e a censura de livros na educação. Bora lá? Antes da gente seguir para o tema, eu quero agradecer a quem apoia o canal. Esse apoio é fundamental para a gente continuar o trabalho. Você pode apoiar via Pix a partir de R$1 para oleonardodeandrade@yahoo.com. Bueno, gente, então, pra gente falar sobre essa temática, né, quem não está muito por dentro, eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu nessas últimas 2 semanas relacionado à censura de livros aqui no Rio Grande do Sul, e é o caso do Avesso da Pele, do autor Jefferson Tenório. Bueno, agora no início de março, a diretora de uma escola em Santa Cruz do Sul criticou o livro Avesso da Pele, que foi ganhador do Jabuti em 2021. Ela fez um breve vídeo, assim, um vídeo muito curto, pegando o livro e mostrando algumas passagens escolhidas por ela ali, falando do baixo calão, né, do vocabulário do livro. Aí ela coloca ali algumas palavras que ela lê, algumas coisas que ela diz que são chulas, enfim, mas é parte de um vocabulário expressivo daquele contexto ali que estava se colocando no livro, né? E aí ela vai falar que o livro ele não se adequa à faixa etária, que ele não deveria estar na escola, enfim, coisa e tal. Primeiramente, se você não conhece o livro Avesso da Pele, é importante dizer sobre o que se trata para que não pareça o caso isolado de 1999, né? O livro se trata da história do Henrique, que é abordada pelos olhos do filho dele, o Pedro, até o momento da morte do Henrique por uma abordagem policial que foi racista e mal sucedida na cidade de Porto Alegre. Então o Pedro ele vai fazer uma trajetória inteira da vida do pai dele e uma trajetória inteira de uma vida de um homem preto que passa por uma série de problemas relacionados ao racismo, não consegue emprego, tem problemas de relacionamento interracial que inclusive são colocados também na perspectiva do Pedro, e enfrenta o racismo cotidiano e o racismo estrutural. Além do mais que o livro aborda, pela visão do Pedro e momentos voltando na vida do Henrique, questões muito relacionadas ao cotidiano da negritude, né? Ao candomblé, ao racismo estrutural, à perda de emprego, ao deboche por conta de cabelo, tudo isso que faz parte do racismo estrutural e que é sentido na pele por pessoas pretas no Brasil, em um país que tem ainda uma estrutura racista muito forte devido ao nosso amplo processo de escravidão. Mas então essa diretora lá em Santa Cruz do Sul fez esse vídeo, abordou especificamente as palavras de baixo calão, como ela disse, as palavras feias, digamos assim. E aí após isso o que aconteceu? A Sexta CRE, a Sexta Coordenadoria Regional de Educação no Rio Grande do Sul, orientou a retirada dos livros das bibliotecas escolares no Rio Grande do Sul. Quando a coisa bateu no ventilador e deu ruim, a Sexta CRE voltou atrás, dizendo que eles estavam apenas analisando esses livros aí. Mas enfim, gente, eu estou trazendo esse caso para debater qual é a problemática por trás disso aí. A censura de livros no ambiente escolar ela não é uma coisa nova. Para falar sobre isso, por exemplo, a gente precisa lembrar o caso de Santa Catarina em 2023, finalzinho do ano passado, né? Ocorreu um caso em que as coordenadorias regionais de educação de Santa Catarina removeram vários livros das escolas por ordem da Secretaria de Educação, que mandou retirar 9 livros de bibliotecas escolares. Entre eles, alguns livros bem famosos que geraram até adaptações cinematográficas, como Os 13 Porquês, né, que gerou a série famosa da Netflix 13 Reasons Why, que fala sobre suicídio, It, A Coisa, do Stephen King, que fala sobre um palhaço assassino, e talvez o mais famoso deles, que é o Laranja Mecânica, que aborda vários problemas sociais relacionados à violência policial e à violência na sociedade. Depois desse caso aqui no Rio Grande do Sul, da diretora de Santa Cruz, da Coordenadoria Regional de Educação, veio então, de fato, uma censura mais palpável assim no o Avesso da Pele, porque a Secretaria de Educação do Paraná decidiu remover os livros das bibliotecas escolares e remover esses livros de circulação. Uma das coisas que eu acho que são emblemáticas de falar, né, no quesito da censura, é que a censura ela tem uma prática bastante específica. Por que se censura coisas? Por que se censura livros? Qual é o objetivo de censurar alguma coisa, de impedir que algo seja vinculado, especialmente no âmbito da educação? Já falei aqui várias vezes no canal que a educação tem um propósito diretivo, então ela tem um propósito
de propagar e reproduzir determinados valores no âmbito da sociedade. Então, quando a gente tem um caso de censura, como o Avesso da Pele, por exemplo, a ideia não é, por exemplo, proteger as crianças e os adolescentes de uma linguagem que possa ser considerada imoral, de uma linguagem que possa ser considerada chula, como a diretora falou, de uma linguagem que é de baixo calão. Até porque os jovens e adolescentes hoje no Brasil, eles têm acesso a YouTube, eles têm acesso a diferentes mídias e as próprias novelas que são veiculadas em horário nobre às vezes trazem palavras desse tipo, né? Mas elas não são censuradas. Então a ideia, na verdade, da censura, ela parte do sentido de coibir valores que determinados grupos acreditam que não são naturais e evitar o acesso ao outro. A censura, afinal de contas, ela é uma prática totalitária. O maior emblema que a gente tem disso no campo da literatura, por exemplo, é 1984 do George Orwell, que trata especificamente sobre a censura. De uma sociedade que coíbe tudo aquilo que ela não quer que seja reproduzido, que coíbe mídias televisivas, que coíbe livros, que coíbe inclusive pensamentos e formas de agir no campo da sociedade. Afinal de contas, os períodos que mais censuraram obras na história da humanidade são períodos durante a Segunda Guerra Mundial, né? O fascismo italiano e o nazismo alemão, junto com o totalitarismo que essas duas sociedades tinham e práticas amplamente conhecidas na historiografia de queima de livros que eram contrários aos regimes governamentais. Gente, mas eu acho que o caso do Avesso da Pele, por exemplo, ele traz algo que é mais importante de a gente avaliar, por exemplo. A censura do Avesso da Pele, ela não está somente relacionada ao aspecto de censurar o outro e coibir determinadas ideias que um governo vigente não queira que sejam transmitidas. Ela está diretamente relacionada também com o racismo estrutural. Então o livro ele sofre uma censura pela própria proposta que ele decide trabalhar, né? Se a gente analisar a questão da problemática que a diretora de Santa Cruz do Sul traz, ela não mostra o rosto em nenhum momento do vídeo, e ela fala ali, ela pega um trecho específico, né? Ela vai falar que a obra não está adequada à faixa etária, que ela tem um vocabulário que é ruim, que ela tem um vocabulário que é de baixo calão, que ela tem palavras que os adolescentes não deveriam dizer. E depois ela vai lá e resolve fazer uma crítica ao governo federal, vigente, sendo que a obra foi escolhida no PNLD do governo federal anterior, né? Então, na gestão executiva anterior, e o PNLD também ele é opcional para as escolas. E outra coisa, né? As escolas escolhem os livros. Ela estava enquanto diretora quando esse livro foi escolhido, de repente viu ele numa prateleira e resolveu falar. O livro, ele na cara, ele já fala do que é, né? O Avesso da Pele, tem um rapaz negro na capa, enfim. E aí ela traz essa questão no final do vídeo dela falando sobre a moral e os bons costumes, que o livro ele agride a moral e os bons costumes e os valores dos jovens e que o governo deve deixar as escolas decidir pedagogicamente isso. O que é moral e bons costumes, afinal? Qual é o papel da escola nesse sentido? O papel da escola não é debater a questão da moral e dos bons costumes, não é debater, inclusive, o que está extrinsecamente colocado no livro, não é debater numa aula de português aquele linguajar. Por que aquele linguajar existe? Por que determinados grupos falam aquele linguajar? Essas são propostas que poderiam ser avaliadas. Mas por que esse livro? Porque é uma questão de racismo estrutural também. O sul do Brasil é uma região brasileira extremamente racista pela questão da colonização europeia, por como o racismo foi tratado aqui. Então, trazer esse livro à tona, falar mal desse livro, não tem especificamente uma relação com o vocabulário, mas tem uma relação com como esse livro é trabalhado e o que ele trabalha, o que ele suscita nos alunos. Ele suscita uma prática antirracista. Ele mostra como as pessoas negras, pretas, vêm sendo tratadas no Brasil. Ele mostra as abordagens policiais racistas que são desiguais às abordagens que os policiais fazem com as pessoas brancas. Um exemplo básico disso foi algo que aconteceu também agora no final de fevereiro, né, de um homem, um senhor branco, que tentou esfaquear uma pessoa negra e quem foi preso foi a pessoa negra. Isso está em todas as mídias. Mas chegando ao ponto disso, que eu queria falar também para a gente encerrar o vídeo, é o papel da literatura no ambiente escolar, que é algo que a gente precisa debater. Com tantas censuras de livros acontecendo nas escolas e na educação, diferente da mídia imagética, por exemplo, na questão da censura, a literatura ela tem um outro papel. Censurar uma mídia imagética talvez não tenha tanto impacto quanto censurar a literatura. Isso porque a literatura ela nos acompanha por mais tempo que a mídia imagética, né? A mídia imagética tem seu valor, tem seu impacto, mas ela termina, ela tem um curto prazo.
A literatura a gente segue lendo. Ela tem o papel de nos incomodar para nos desacomodar de determinadas ideias. Ela coloca o sujeito que está lendo em um outro ponto de vista, em uma outra perspectiva de coisa. Por isso aqueles jargões clássicos de que ler é viajar, ler é conhecer outros mundos, nem sempre eu concordo, mas é sim botar o sujeito sobre outra perspectiva, debater outra realidade que não é a que o sujeito acaba encaixado, né? E nesse sentido, a gente não pode sair censurando o livro por aí. Essa não pode ser uma prática que se torne rotineira, especialmente feita no canetaço como ela tem sido. A literatura na escola, ela tem o papel de trazer esse outro ponto de vista. E o professor tem o papel de mediatizar a leitura, né? De problematizar também a linguagem que está sendo colocada. Então, se a diretora estava incomodada com a linguagem do livro, que eu acredito que não era isso, mas era, na verdade, a temática que o livro estava abordando, ela poderia orientar os professores dela a trabalhar essa linguagem. Por que esses grupos falam essa linguagem? Por que os grupos populares que estão colocados ali tratam algumas temáticas de forma mais sexualizada? Por que determinados outros grupos que têm diferentes valores não falam assim ou falam assim assado? Por que a linguagem é trazida dessa forma nesse livro? Como que a linguagem era abordada na literatura antiga? Porque ela também tinha um vocabulário de palavrões em várias literaturas antigas, ou ninguém nunca leu o Cortiço, né? Que tem todos esses palavrões aí colocados, né? Então, o professor também tem essa questão. E para finalizar, né, gente, é importante pontuar algumas fotos que a mídia tirou aí, que os livros do Jefferson Tenório na escola, eles estavam todos lacrados, né? Então a escola recebeu do PNLD uma caixa dos livros, eles estavam todos embalados, todos ensacados, e o que nos leva à seguinte problemática, que é o foco no livro do Jefferson Tenório é a pauta do racismo. E também nos faz pensar o seguinte: enquanto a galera está discutindo sobre a censura dos livros, sobre a linguagem do livro, a gente precisa estar discutindo quantas pessoas não leem e o quanto que o governo federal está gastando dinheiro no PNLD à toa para chegar na escola e ter livros ensacados como eles estavam. A gente precisa debater sobre a leitura na escola, sobre levar esses livros, sobre tirar eles da prateleira e levar para os alunos para debater essas outras realidades. E eu desejo aqui nesse vídeo votos de sucesso para o Jefferson Tenório, porque particularmente eu não conhecia a obra dele, quero adquirir para ler O Avesso da Pele e eu espero que toda essa questão dê mais publicidade para um livro que tem uma pauta que a gente precisa falar cada vez mais e que outros professores e professoras se sintam inspirados a pegar esse livro e trabalhar ele sim na escola. Então esse foi o vídeo dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal e se você quiser apoiar no canal e o meu trabalho, faça um Pix a partir de R$1 para oleonardodeandrade@yahoo.com. Uma lua, um queijo e um beijo.